Se eu tivesse dito não, se eu tivesse segurado o braço dele naquela noite e dito, a gente vai embora agora, talvez meu marido ainda estivesse vivo. Mas eu fiquei parada, eu vi ele tocar, eu vi ele mexer naquilo e eu deixei. Meu nome é Zuleide e eu tô mandando meu relato porque até hoje eu não consigo dormir direito quando lembro do que a gente viu naquela estrada. Eu era casada com o Juca, caminhoneiro, desses brutos de coração bom, sabe? A gente era de uma cidadezinha pequena no sertão da Bahia e eu nunca fui muito de sair, não. Mas naquele mês ele ia pegar uma rota longa e cismou de me levar junto para eu ver o mundo. A ideia era eu acompanhar só essa viagem, para matar a saudade. A gente saiu umas 7 da noite e pegou estrada de terra depois de passar por feira. Eu lembro que a lua estava alta, redonda, e a estrada vazia, só mato dos dois lados. Eu estava com sono, mas estava tentando ficar acordada para fazer companhia. E foi quando o Juca disse, Zuleide, olha aquilo ali, ó. Eu olhei para a esquerda, no meio do matagal, e juro por Deus, tinha 3 mulheres, paradas, de mãos dadas, vestidas de preto, em volta de 2 lápides tortas. Não tinha luz nenhuma lá, mas a gente viu como se a claridade da lua fizesse questão de mostrar. Eu gelei. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, isso não é de Deus. E o Juca, em vez de seguir viagem, começou a diminuir a marcha. Ô Juca, pelo amor de Deus, vamos embora, isso aí é coisa ruim. Mas ele estava fascinado. Parou o caminhão uns metros depois. A estrada era deserta, não passava ninguém. Ele desligou o farol e ficou encarando aquele pedaço do mato como se estivesse tentando entender o que viu. As mulheres viraram, todas juntas, e olharam para a gente. Não piscavam, não se mexiam. Era como se o olhar delas atravessasse o para-brisa. Eu senti meu estômago embrulhar. Fiquei com vontade de chorar sem saber por quê. E ele ainda falou, Zuleide, isso é bruxaria. Você viu aquilo? Eu vi. E por isso mesmo a gente tem que ir embora. Agora. A gente seguiu. Mas não sei por que ele ficou com aquilo na cabeça. A uns 20 minutos dali, ele encostou num posto abandonado para mijar. E ficou repetindo que a gente devia ter voltado, que queria ver se tinha algum tipo de trabalho feito ali. Eu implorei para ele não fazer isso. Eu pedi. Eu chorei. Falei que coisa que não é da nossa conta, a gente não mete a mão. Mas ele, teimoso como só. Só quero ver. Juro que não vou encostar em nada. Mentira. A gente voltou. Aquelas mulheres já não estavam mais lá. O lugar parecia mais escuro, mais abafado, mais errado. Ele pegou uma lanterna da cabine e desceu. Eu fiquei no caminhão rezando baixinho. Eu tremia. Sentia um calor estranho, mas estava suando frio. O Juca entrou no mato. Sumiu por uns minutos. Eu só via o fachozinho da lanterna dançando entre os galhos. Até que ele gritou, Zuleide, vem ver isso aqui. Eu devia ter ficado ali. Eu devia ter virado a chave e deixado ele para trás. Mas eu fui. No meio do mato, bem ao redor das 2 lápides, tinha cinza espalhada, pano enrolado em galhos. E uma pomba, morta. De barriga para cima, o peito aberto, cozido, eu acho. Dentro do peito dela tinha um papel e uma foto. A foto de uma menina, uma criança, com um nome rabiscado atrás. Ele pegou aquilo na mão, sem luva, sem nada. Olha isso, Zuleide. Quem faz isso com uma criança? Deixa isso aí, pelo amor de Deus, larga isso. Ele não largou. Pegou tudo e começou a desfazer os nós, como se achasse que estava ajudando. E eu sei que ele só queria o bem. Mas tem coisa que não é nossa. Tem coisa que a gente não entende. Voltamos para o caminhão. Ele jogou tudo num saco e disse que ia jogar fora depois. Eu estava em choque. Estava me sentindo suja, mal. Um enjoo que não passava. Uma dor de cabeça fininha que foi crescendo e crescendo até me deixar zonza. A noite não acabou ali. Depois que a gente voltou para a estrada, eu tive certeza que tinha alguém sentado na carroceria. Juro por Deus, eu escutava o ferro rangendo, como se tivesse peso lá atrás. Mas quando a gente olhava pelo retrovisor, nada.
Nos dias seguintes, o Juca começou a tossir, fraqueza. Dizia que sentia um peso nas costas, como se estivesse carregando chumbo. Estava sempre cansado, com olheira, calado, e ele nunca foi de ficar calado. A gente fez exame, veio o diagnóstico, câncer, agressivo, do nada. O médico olhava com pena. Disse que era raro acontecer daquele jeito. Parecia que o corpo dele já estava desistindo antes de descobrir. E o pior, à noite, ele começou a ver aquela mulher. Ele dizia que era uma delas, que ela ficava parada do lado da cama, olhando para ele, como olhou lá na estrada. Disse que ela ficava sussurrando, que às vezes entrava no quarto andando de costas. Eu tentei ser forte, tentei fingir que era psicológico, mas eu também comecei a ver sombra andando pela casa. A porta da cozinha batia sozinha. A luz do banheiro queimava toda semana. O cachorro parou de entrar em casa. Chamamos um padre. Ele benzeu tudo, rezou, mas falou com as palavras dele: o que vocês trouxeram não era para ser mexido. O Juca foi piorando e eu fui junto, não no corpo, mas na alma. Eu não comia, não dormia, não falava, só chorava escondido para ele não ver. Na última semana de vida dele, ele me olhou com um olhar perdido, meio fora de si, e disse: ela está aqui, ela está dentro da casa. Na noite em que ele morreu, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu vi. Na porta do quarto, entre a luz da televisão e a sombra do corredor, tinha alguém parado. Não era gente, era uma figura seca, comprida, com o olho preto, só olho, sem expressão. Ela me olhava, mas o rosto não se mexia. E depois, ela só virou de costas e andou. E sumiu. O Juca partiu com os olhos abertos, com a boca entreaberta, como se estivesse tentando dizer algo. E até hoje, eu não sei se ele queria pedir desculpa ou me avisar que ela ainda estava ali. Depois que ele se foi, eu precisei de ajuda, de verdade, porque o remorso era insuportável. Eu me culpava todos os dias por não ter arrancado ele dali, por ter deixado ele tocar naquela desgraça, por ter deixado ele morrer desse jeito, sem entender. Eu fiz terapia. Demorei 2 anos para conseguir abrir as janelas da casa à noite. Até hoje, não tenho espelho no quarto. Não tenho coragem de ir em cemitério, nem para visitar parente. E por que eu estou contando isso? Porque agora, com o coração mais quieto, eu sei que esse tipo de coisa existe e que a gente não deve se meter, que não é covardia fugir, que é sabedoria. Se eu pudesse voltar naquele momento, se eu pudesse agarrar ele pelo braço e dizer: não toca, deixa isso aí, vamos embora. Talvez ele ainda estivesse aqui, talvez a gente tivesse só comido um pastel na estrada e seguido viagem. Mas não, a gente viu coisa que não devia ver, e ele tocou coisa que não devia tocar. A única coisa que ficou foi a culpa. E uma lembrança que até hoje eu não sei se era real ou alucinação. Mas toda vez que eu acordo no meio da noite e sinto que tem alguém me olhando no escuro, eu lembro dos olhos pretos daquela mulher, parada, do lado da nossa cama, sem piscar, esperando. Eu não sou homem de ficar contando as coisas que acontecem na estrada. Quem roda esse país inteiro igual eu, sabe que tem coisa que é melhor deixar quieta. A gente vê cada absurdo por aí. Mas aprende a baixar os olhos, seguir viagem e esquecer. Ou tenta. Mas tem coisa que não deixa você esquecer, mesmo anos depois, mesmo sem você nunca mais ter voltado naquela região. Eu carrego isso comigo até hoje. Um detalhe, uma cena, um objeto que devia ser comum, mas não era. E é disso que eu vou falar agora. Sou caminhoneiro de leite desde os 23. Hoje tenho 41. E até esse dia que eu vou contar, nunca tinha me metido em problema sério. A história começou quando o dono da cooperativa me ligou oferecendo uma rota nova. A justificativa era simples.
O motorista anterior, que fazia a rota do sítio São Martinho, tinha pedido afastamento repentino. Essas foram as palavras: afastamento repentino. Na prática, o cara sumiu. Só largou o caminhão, a papelada, e foi embora sem deixar rastro. Mas ninguém comentou isso abertamente. Todo mundo só dizia que ele era meio instável, vivia reclamando da estrada ruim, das entregas, o de sempre. Aceitei a rota porque pagava melhor. Região de estrada rural, interior de Minas, mais isolada, menos fiscalização. Na época, eu estava com 2 contas atrasadas e um filho recém-matriculado na escola particular. Na primeira semana, tudo parecia normal. Estrada de chão batido, fazendas afastadas, leite já separado nos galões, tudo limpo. Só que tinha uma fazenda que me deixava desconfortável. Era o tal do sítio São Martinho. O portão era todo de madeira escura, mais alto do que o normal, com corrente grossa. O leite já vinha nos galões prontos, deixados do lado de fora. E eu quase nunca via ninguém. Uma vez ou outra aparecia um tal de Seu Clésio, que parecia o dono, sempre de camisa de manga longa, mesmo com o sol rachando, e um jeito de olhar atravessado, como quem avalia sem sorrir. No terceiro dia de rota, eu notei a primeira coisa estranha. Um dos galões, o de número 7, lembro até hoje, tinha a tampa diferente. Era da mesma liga, mas parecia ter sido reaproveitada, com marca de solda. E estava fechada, tão apertada, que eu tive que bater com a ferramenta para soltar. Quando abri, não vi nada demais. Só que na borda interna da tampa tinha uma mancha escura, quase seca. Era sangue, disfarçado, oxidado, mas era. Fingi que não vi. Fechei. Segui viagem. No outro dia, mesmo galão, mesma tampa. Só que agora, além da mancha, tinha algo preso no lacre de alumínio. Era um dente, pequeno, sujo de sangue seco, mas inteiro, com raiz, com marca de impacto, como se tivesse sido pressionado ali com força. Não era dente de leite, era dente de adulto. A hora que eu vi aquilo, minha visão escureceu. Eu fiquei em pé, parado do lado do caminhão, suando frio. O resto dos galões estava normal, mas aquele ali parecia um aviso, ou uma mensagem, ou pior, um descarte. Fechei o galão, voltei a tampa no lugar. Não falei nada para ninguém, nem para a cooperativa, nem para os outros motoristas. Mas a partir desse dia, eu parei de dormir direito. Toda noite era o mesmo pesadelo. Eu via o galão abrindo devagar, sozinho, e lá dentro, um corpo dobrado, sem rosto, com as costas arqueadas, afundado no leite, como se o líquido estivesse corroendo ele aos poucos. No dia seguinte, fiz questão de chegar mais cedo na fazenda. Queria ver quem entregava os galões. Vi um rapaz novo, devia ter uns 20 anos, mancando. Carregava um galão com esforço. A manga da blusa subiu e eu vi o braço dele, cheio de marcas roxas. Cortes finos, paralelos, como se alguém tivesse testado lâminas nele. Chamei ele, tentei puxar assunto. Ele só balançou a cabeça, não respondeu e sumiu por trás do celeiro. Na hora, Seu Clésio apareceu. Ficou olhando de longe, braços cruzados. Como se dissesse, não se mete. A tensão começou a me perseguir. Comecei a reparar em mais coisas. Um dos galões veio com o fundo levemente arranhado, como se alguém tivesse batido de dentro para fora. Outro veio com um pedaço de unha preso na tampa, escondido na borracha da vedação. E sempre o galão número 7. Comecei a evitar abrir. Carregava, entregava e fingia que não sabia. Até o dia que o cheiro ficou diferente. Era um leite doce, doce demais, com um tom amarelado. Quente, mesmo na câmara fria. Levei para a cooperativa assim mesmo, mas antes de descarregar, fiz o que não devia. Abri a tampa uma última vez, e lá dentro, boiando, tinha um tufo de cabelo, castanho claro, e preso no meio dele,
Um brinco, de criança. A mente trava nessas horas, a garganta fecha. Eu tampei, fechei com força, descarreguei com a alma fora do corpo. Naquela noite cheguei em casa, tomei 3 banhos e não consegui deitar. Minha mulher perguntava o que era. Eu só respondia que estava cansado. Mas não era cansaço, era culpa. Eu sabia que aquele leite não era só leite, que aquele galão não era só alumínio, que aquela rota não era só uma entrega. Era cúmplice, era conivente. E eu fazia parte. 2 dias depois daquela última entrega, eu recebi a ligação. Número privado, voz grossa, sem sotaque, sem nome, sem saudação, sem erro. Você mexeu onde não devia. Meu coração travou. Eu estava no pátio da cooperativa, encostado no caminhão. Olhei em volta como um idiota, procurando de onde a voz vinha. Galão 7 é nosso, sempre foi. Não é parte da sua entrega, não é para ser aberto. Eu fiquei mudo. Você tem 2 filhos, mora na rua Vicente Torres, casa 47. Seu mais velho treina toda terça e quinta. O mais novo pega a van às 6h40, em frente à padaria. A ligação caiu. Aquilo me desmontou. Não dormi naquela noite, nem na seguinte. Fiquei na sala, de olho na janela, com o ferro de passar ligado na mão, como se isso fosse me proteger. Na terceira noite, minha mulher me acordou no susto. Tem um pacote no portão. Eu fui. Era uma caixa de papelão, embrulhada com fita de frango assado. Leve, sem remetente. Abri ali mesmo, com a ponta da chave do caminhão. Dentro, um chaveiro, de alumínio fosco, idêntico ao do meu caminhão. E preso no chaveiro, um dente, maior, com a raiz cheia de sangue seco e um fio de cabelo amarrado. Não era um aviso, era uma coleção. Na manhã seguinte, fui até a cooperativa. Disse que queria sair da rota. Problema de saúde, eu inventei. Tô com os nervos tudo ruim, tô tremendo à toa. Eles aceitaram sem nem perguntar mais nada, nem questionaram, como se soubessem. 2 dias depois, encontrei um motorista novo no posto. Rapaz novo, animado. Tinha acabado de pegar a rota. Disse que estava feliz, que finalmente ia pegar fazenda boa, isolada, pouca fiscalização. E no bolso dele, o mesmo chaveiro de alumínio. Tentei avisar, mas as palavras não saíam. Naquele momento eu entendi. Ninguém sai daquela rota porque quer. Você sai quando eles já usaram o que queriam de você. E mesmo que você vá embora, eles continuam por perto. Meses se passaram. Comecei a fazer rota curta, cidade a cidade, só cliente pequeno, sem fazenda. Mas o medo ficou. E aí veio o estalo final. Eu estava abastecendo em um posto de beira de estrada, já quase noite, quando vi um caminhão parado mais à frente. Caminhão de leite, baú refrigerado. Sem placa visível, sem motorista por perto. Me aproximei por curiosidade. Queria ver a marca, a carroceria. Foi quando eu vi a tampa de um galão jogada no chão. Uma tampa amassada, rachada. E no meio dela, meio esmagado, um olho, seco, com a íris desbotada, preso entre as bordas de alumínio. Eu tremi, eu quis gritar, mas não saiu nada. Desde então, eu nunca mais cheguei perto de galão de leite nenhum. Se for na casa de alguém e me oferecerem leite, eu recuso. Se meu filho quiser vitamina, eu invento que acabou. Se eu sentir cheiro doce demais, eu vou embora. Porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu carreguei e o que foi dissolvido junto. Não sei quantos, não sei quem, mas eu sei que teve gente ali que nunca foi enterrada. Gente que, quando sumiu, virou só uma mancha branca num galão. E eu fui o motorista, eu fui o trajeto, eu fui a tampa que fechou. Até hoje, quando passo por estrada de terra e vejo algum pasto vazio, eu fico pensando, será que enterraram alguém ali? Ou será que colocaram no leite e mandaram direto para a cidade? Porque no fim das contas, é isso que mais me apavora. Tem coisa que a gente bebe sem saber.
Meu nome é Hamilton, mas na estrada ninguém me chama assim. É Tonho da Graneleira, ou só Grão, por causa das viagens com soja e milho que faço há mais de 15 anos. Já vi muita coisa feia, muito acidente, muito sangue no asfalto, muita história de caminhoneiro que some e depois aparece morto no mato. Mas o que eu vivi naquela noite, aquilo foi diferente. Não teve sangue, não teve grito, só silêncio e uma batida abafada. Foi em abril do ano passado. Eu estava vindo de Juazeiro com uma carga leve, indo sentido Crato, quando a suspensão traseira estourou no meio da estrada de chão entre Ouricuri e Araripina. Já era quase fim de tarde, não tinha mais ninguém por perto, só aquela poeira fina do sertão e o calor que parece não acabar nunca. Desci e conferi o estrago, nada que desse para resolver ali. O jeito era esperar o dia seguinte para alguém vir socorrer ou encontrar algum canto para pernoitar. Por sorte, ou azar, um pouco à frente vi a placa torta de um posto pequeno sem nome. Só combustível, escrito com tinta apagada num pedaço de metal. Cheguei lá empurrando o bruto devagar, rangendo. Era um posto de chão batido, bomba manual, 3 frentistas calados e um senhor que parecia ser o dono, de camisa aberta e olho claro demais para o sol do sertão. O tipo de gente que te mede, mas não te olha. Pedi ajuda, contei do problema. Eles não tinham mecânico, mas me ofereceram uma cama num alojamento de madeira atrás do posto. Um quartinho com telhado de Eternity, uma lâmpada fraca e uma cama de ferro com colchão fino. Aceitei. Agradeci. Não tinha para onde correr. Jantei um cuscuz com ovo que uma moça trouxe da venda da frente. Tomei banho de caneca e fui deitar. Já estava escuro, sem barulho de carro, sem rádio, sem poste, só o barulho dos bichos da caatinga e um vento seco batendo no telhado. Foi lá naquela noite abafada que escutei as batidas. Começou como um toque leve vindo debaixo da cama, tipo tuc, tuc. Parecia coisa de bicho, tamanduá, tatu, sei lá. Eu até me levantei e bati o pé no chão para espantar. Parou. Me deitei de novo, fechei os olhos, mas aí voltou. Mais forte, mais ritmado. Tuc, tuc, tuc. Eu gelei. Na estrada, a gente aprende a sentir quando algo não é normal. E aquilo não era bicho. Era repetido demais. Era quase como alguém batendo com a mão. Como se tivesse gente embaixo de mim. Sentei na cama, encostei os pés no chão. Segurei a respiração. O barulho parou. Tentei convencer a mim mesmo que era coisa da cabeça. Cansaço, tensão, mas não preguei o olho a noite toda. O colchão parecia gelado. O quarto parecia mais escuro do que antes. E o silêncio parecia que escutava minha mente pensar. O dia amanheceu sem cor. Um céu esbranquiçado, sem nuvem, sem vento. Levantei antes do galo cantar. Me troquei e fui em direção à frente do posto, onde os frentistas já estavam encostados nos tambores de óleo, olhando o nada. Pedi um café. Um deles trouxe numa garrafa de vidro. O outro, o mais novo, virou para o mais velho e falou, com um meio sorriso, como quem faz piada, mas está dizendo a verdade. Esse aí dormiu em cima do nosso maior problema. Eu congelei com a xícara na mão. Não entendi de primeira, mas o silêncio que veio depois explicou tudo. Ninguém riu, ninguém completou. Só me encararam como se soubessem o que eu tinha escutado à noite. A mão começou a suar. Eu devolvi a xícara, inventei que tinha deixado algo no caminhão e fui até o fundo, perto do alojamento. Aquilo não ia sair da minha cabeça. Eu precisava saber. Fui até a lateral do galpão e vi umas ferramentas largadas. Peguei uma enxada velha e fui para o quarto onde dormi. Empurrei a cama com o pé e comecei a cavar, achando que era loucura, que ia só encontrar barro duro. Mas em menos de meia hora, depois de cavar uns 50 centímetros, veio o cheiro. E depois, o braço. Um braço escuro, inchado, pele abrindo, com um plástico amarrado no pulso. Uma pulseira de hospital.
Dava para ver uns números, uma letra. O resto estava apagado pelo tempo. Eu caí para trás. Literalmente. O enjoo veio na hora. Tremor. A respiração descompassada. Corri até o caminhão, liguei o rádio, tentei contatar alguém. Nada. Resolvi seguir até o povoado mais próximo para chamar a polícia. Chegando lá, a delegacia estava vazia, abandonada. Um portão com corrente, cadeado, parecia desativada há anos. Um papel plastificado, pendurado, já quase apagado pelo sol, dizia que os atendimentos tinham sido remanejados para outro município. Ninguém ali parecia se importar. Voltei para o caminhão. Passei a noite dirigindo, sem parar. Fui até uma cidade maior, já perto de Juazeiro, para ver se encontrava uma delegacia de verdade. Fiz o boletim, mas o escrivão olhou como se eu estivesse contando uma história qualquer. Disse que ia encaminhar. Nunca mais tive notícia. Pensei em esquecer. Tentei. Mas 2 dias depois, quando eu estava na BR-407, entre Petrolina e Senhor do Bonfim, notei uma moto preta sem placa me seguindo. Farol desligado, de longe. Não me ultrapassava, não sumia. Ficava só ali. Fui ultrapassando cidades, parando de madrugada em cantos diferentes. E a moto aparecia, 2 noites seguidas. Na terceira, parei de rodar. Desde então, eu nunca mais passo por ali, nem por perto. E toda vez que encosto o caminhão num posto pequeno demais, eu pergunto 2 vezes: aonde é que eu vou dormir? Porque tem lugar por aí que não tem nome por um motivo. E tem cama que, se você deitar, acorda uma história que era melhor ter continuado enterrada. O problema não foi o corpo, foi o silêncio de quem viu e nunca achou estranho. Eu vi a menina correndo, sozinha no meio do milharal seco, o corpo pequeno cortando entre as fileiras altas, tropeçando, coberta de poeira e sangue. E ninguém fazia nada. Ninguém, só eu ali, parado, com o motor do caminhão ligado e a boca seca, com a mão suando no câmbio e o coração disparado, e ela correndo em linha reta em direção à estrada, como quem sabe que é agora ou nunca. Foi só quando ela passou perto o bastante que eu vi que ela estava sem um sapato, o cabelo colado no rosto, os olhos arregalados, mas sem gritar, sem pedir socorro. Era como se ela soubesse que até o grito dela tinha dono. Atrás dela, silêncio, milho alto dos 2 lados, nenhum barulho. E aí surgiram, um a um, das fileiras, dos fundos do galpão, dos cantos da estrada, os homens. Todos eles, 10, 20, 30, eu não sei. Foi como se o povoado inteiro tivesse se transformado num cordão humano, ocupando toda a saída de terra. Ninguém corria, ninguém sacava a arma. Eles só estavam ali, parados, bloqueando. E eu entendi tudo, tarde demais. Eu cheguei ali por causa de um frete, um maldito frete simples de Barreiras para Correntina, levar ração e equipamento de irrigação até uma propriedade nova. Galpão de produção, me disseram. Boa paga, pagamento à vista. Aceitei. O acesso era só por estrada de terra, sem sinal, sem placa, sem nome. A lavoura se estendia por quilômetros. E lá no meio, o tal galpão. Quando eu cheguei, só tinha homem no lugar. Nenhuma mulher, nenhuma criança. Ninguém com cara de agricultor. Tudo homem com calça suja, boné puxado até a sobrancelha e uma arma no raio de alcance. Foi descarregando os sacos que escutei um choro abafado vindo do silo. Eu parei, olhei em volta e, com a inocência que ainda me restava, perguntei: tem alguém aí dentro? Um deles respondeu sem mudar o tom: milho não chora. Depois que o homem disse aquilo, milho não chora, eu tentei me convencer que tinha escutado errado, que o som não era o que parecia, que talvez fosse um gato, um bicho, qualquer coisa, mas o problema era o silêncio. Silêncio demais. Nem rádio, nem galo, nem grilo.
Só o som dos meus próprios passos no chão batido e o pano da camisa colando nas costas de tanto calor e medo. Terminei de descarregar, tentando não olhar mais para o silo. Os homens continuavam lá, espalhados, mas pareciam saber que eu sabia. Não me ameaçavam com palavras, mas com presença. Fui até a cabine do caminhão, liguei o motor e avisei que ia seguir viagem. Um deles fez um sinal com a cabeça. Não responderam. Não pediram nota, nem recibo, nem nada. Só deixaram eu ir. Mas quando virei o caminhão e alinhei com a estradinha de saída, ela apareceu, saiu correndo de dentro da lavoura do lado esquerdo, cambaleando, as pernas finas, marcadas de terra e hematoma. Uma camiseta branca manchada de sangue seco, um dos braços com fita plástica ainda pendurada. E o olhar de quem já tinha tentado antes. Ela me viu e correu na minha direção. A porta do carona estava trancada. Eu destranquei tão rápido que nem lembro como. Ela subiu sem pedir, sem olhar. Só entrou chorando baixo, encolhida. Não disse o nome, não pediu ajuda, só tremia. Eu engatei a marcha e pisei fundo. A lavoura passava como parede dos dois lados, poeira subindo, coração na boca, a estrada tremendo o caminhão todo. Mas eu ia sair dali, eu tinha que sair dali. E foi quando vi os primeiros, parados, no meio da estrada, de braços cruzados, espalhados em linha, como um paredão de gente, e atrás deles, mais milho. Eu friei seco. A menina começou a chorar mais alto, encolhida no banco. Um dos homens deu um passo à frente e apenas balançou a cabeça devagar, como quem diz, não. Não teve arma, não teve grito, não teve correria. Só uma certeza fria passando pelos meus ossos. Se eu avançasse, não sairia dali com vida. Nem ela. Fiquei parado, 30 segundos. Talvez menos, talvez mais. Não sei. Mas depois, ela mesma desceu, sem eu pedir, sem eu dizer. Desceu e andou na direção deles. Um dos homens pegou no ombro dela, outro tirou a fita plástica do braço. E ela desapareceu entre os milharais de novo, como se nunca tivesse existido. Eu fiquei ali com a porta aberta, suando frio, ouvindo meu motor ferver. E ninguém mais se mexia. Até que o homem mais velho, o mesmo que tinha dito que milho não chora, apontou com o dedo bem devagar para a estrada. Como quem diz, vai embora e esquece. Eu fui, nem olhei para trás. Nem respirei até chegar de volta na estrada principal. Nem parei para comer, nem para abastecer. Fui rodando direto até o posto em Luiz Eduardo, onde conheço um borracheiro de confiança. Tentei contar, juro, mas quando cheguei na delegacia da cidade e perguntei se podia fazer uma denúncia anônima, o policial levantou a cabeça e perguntou, "É da lavoura?" Eu travei. Ele voltou os olhos para o computador e disse, "Tem muita coisa lá que é melhor o senhor não saber. Desde então, eu rodo longe daquela região. Não conto para ninguém. Nem sei por que estou contando aqui agora. Talvez porque eu ainda veja ela, correndo, toda vez que fecho o olho na estrada. Talvez porque eu precise acreditar que alguém ainda vai se importar. Ou talvez porque no fundo eu saiba que naquela lavoura, no meio do mato seco, a colheita nunca foi só de milho." Meu nome é Elísio, caminhoneiro, 32 anos nas costas, 16 deles no asfalto, ou fora dele. Nunca fui de contar história não, muito menos daquelas que a gente escuta nos postos e acha que é invenção. Só que essa aqui eu não tenho coragem de guardar comigo sozinho mais não. Foi numa das viagens que fiz por dentro da Bahia. Um conhecido meu lá de Barreiras me indicou um frete rápido, tranquilo. Levar engradado de plástico vazio para uma fazenda ali perto de Muquem de São Francisco. A carga era leve, só os caixotes empilhados, tudo limpo, amarrado certinho. A fazenda era longe do asfalto, mas me garantiram que o valor compensava. E eu aceitei. Saí de Ibotirama cedo
Peguei o trecho de terra com o dia ainda fresco. Estrada meio batida, pó vermelho, aquelas árvores secas envergadas pelo calor. Só quem passa por ali sabe o silêncio que é. Silêncio que engole o barulho do motor. A fazenda ficava bem no fim de um ramal de areia fina, quase estrada de boiadeiro. Tinha porteira de madeira velha e um curral ao fundo. Não vi ninguém à chegada. Só fui recebido por um homem com jeito de capataz. Disse que era para descarregar perto do galpão e voltar depois pelo mesmo caminho. Tudo rápido, tão rápido que me estranhei. Nem cheguei a entrar direito na sede da fazenda, nem ver os donos. Entreguei a nota, peguei o recibo e dei meia volta com o caminhão. Foi só quando eu peguei de novo a estrada de terra que notei o primeiro detalhe estranho. Um barulho, bem leve, como se tivesse algo arranhando a parte interna da carroceria. Só que era suave demais para ser madeira mexendo. Era irregular, tinha ritmo, como unha. Eu até parei o caminhão uma vez para checar. Abri a tampa de trás, conferi o que tinha lá dentro. Nada, nada fora do lugar. Mas o som, juro por tudo que acredito, tinha sido real. Segui viagem assim mesmo. O calor apertou, o sol estourando no capô. Quando cheguei num trecho com sombra e rio raso, um desses que a gente conhece e usa para lavar o caminhão, resolvi parar. Não ia perder a chance de dar uma refrescada na lataria. Encostei o bruto, desci, tirei a mangueira que levo no baú lateral e abri a carroceria por completo, para limpar por dentro também. E foi aí que tudo virou. Dentro, entre as ripas de madeira da parede interna, tinham fios de cabelo, pretos, longos, alguns até embaraçados, e junto deles, bem nos cantinhos, marcas, unhas, como se alguém tivesse tentado, sei lá, sair dali. Unhas curtas, fundas, lascadas. Eu congelei. Na mesma hora senti o estômago afundar. Parecia que o tempo tinha parado, mesmo com o sol rachando. A água jorrando no chão, o vento leve, e eu ali suando frio, com a mangueira pendurada na mão. Fechei a carroceria, mas não consegui mais seguir como se nada tivesse acontecido. O que era aquilo? Quem? Como? Eu sabia que não tinha botado ninguém ali. A carga era leve, não fiz nenhuma parada onde alguém pudesse subir. E mesmo assim, aquilo estava lá. Subi no caminhão e decidi ir até um povoado que tinha um pouco mais à frente. Tinha passado por ele na ida. Vi umas casas, uma igrejinha, uma venda. Talvez alguém tivesse visto algo. Talvez eu só precisasse desabafar. Cheguei lá umas 2 da tarde. O lugar parecia parado no tempo. Um menino brincava com uma galinha amarrada numa cordinha. Um senhor cochilava numa cadeira de balanço embaixo do alpendre. Parei perto da venda, pedi uma água gelada e puxei papo com o dono. Expliquei mais ou menos o que tinha visto. Disse que minha carga era normal, mas que na volta encontrei aquilo. Fios de cabelo, arranhões. Não perguntei diretamente se alguém tinha sumido. Não queria me precipitar. Mas o dono da venda só me olhou. Um olhar cansado, sabe? Daqueles que não se assustam mais com nada. Aí ele disse: já é a 2ª vez que isso acontece com o motorista de fora. Eu travei. Pedi para ele repetir. E ele repetiu, com a mesma calma, mesma frieza. Perguntei se ele sabia quem era a pessoa, se tinha mais informações. Ele desviou os olhos. Disse que o último que quis denunciar não voltou da viagem. Só isso. E virou de costas, como se não quisesse mais conversar. Eu juro, nesse momento, senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Eu estava sozinho, no meio do interior da Bahia, com um caminhão que talvez tivesse sido usado para um crime, sem meu saber, e num lugar onde ninguém parecia disposto a mexer no assunto. E o pior, comecei a lembrar de um detalhe. Lá na fazenda, na entrega, o capataz tinha mencionado que a carga era do patrão, que era para o galpão dos fundos e que a sede estava em luto. Luto. Eu não liguei os pontos na hora. Mas agora, voltei para o caminhão meio em choque. A água que eu tinha pedido nem terminei.
Sentei no banco do motorista e fiquei parado, com o motor desligado, encarando o volante, tentando entender o que eu tinha acabado de ouvir. Já é a segunda vez que isso acontece com o motorista de fora. Aquela frase rodava na minha cabeça. E não era só o que ele disse. Era o jeito que ele disse. Sem surpresa, sem indignação. Como se fosse parte do lugar. Eu pensei em voltar até a fazenda. Mas para quê? Para encarar aquele capataz calado? Para acusar alguém sem prova? O que eu ia fazer? Tocar a campainha e dizer: tem cabelo na minha carga? Eu já estava tremendo com a ideia de dormir naquela estrada. Imagina provocar gente de terra alheia. Decidi seguir viagem, terminar o retorno até Ibotirama. Pelo menos lá eu conheci um borracheiro, 2 colegas de profissão, gente que talvez me ajudasse a entender aquilo, mas o corpo não ia. Sabe quando a perna pisa no acelerador, mas a cabeça trava tudo? Fiz o caminho todo de volta, com o coração na garganta. Cada árvore seca parecia uma testemunha. Cada curva fechada me dava a impressão de que alguém estava me seguindo. Não tinha mais silêncio naquela estrada, tinha peso. Quando cheguei em Ibotirama, já no final da tarde, fui direto para casa. Não consegui falar com ninguém naquele dia, só me tranquei. Tomei banho. Sentei na cama com a toalha nas costas e fiquei olhando para o nada por quase 1 hora. À noite, resolvi ligar para o colega que tinha me indicado o frete. Ele atendeu animado, perguntou se deu tudo certo. Eu contei por cima o que aconteceu, sem entrar em detalhe. Falei só dos fios de cabelo e das marcas, do povoado e da frase do homem. Do outro lado da linha, o silêncio dele foi mais assustador do que tudo que eu tinha vivido até então. Ele não disse mentira, não disse estranho. Ele disse só: você não sabia da menina? Foi aí que eu senti o sangue gelar de vez. A tal menina, segundo ele, era neta do dono da fazenda. Tinha desaparecido fazia uns 4 meses. Diziam que tinha fugido, mas o povo da região duvidava. Nunca deixaria a avó. Nunca sumiria daquele jeito. O pai da menina, que era quem de fato tocava a fazenda agora, parecia não mover um dedo pela investigação. Disse que a menina era complicada, que estava virada. A polícia foi lá uma vez só. E depois, nada. Tudo abafado. E o detalhe mais sinistro, o último motorista que foi entregar carga naquela mesma fazenda e comentou com alguém da cidade sobre um pano sujo e marcas de corda, nunca mais apareceu. Sumiu na estrada. Dizem que foi embora, que largou a profissão, mas até hoje ninguém sabe se ele chegou no destino. Eu desliguei a ligação com a mão tremendo. Aquilo era muito maior do que eu. Eu só queria fazer um frete, só queria entregar caixote vazio. Nos dias seguintes, pensei em ir à polícia, de verdade. Mas com o quê? Uns fios de cabelo, unhas riscadas, um boato dito por cima? Não é fácil ser forasteiro nessas partes. A gente aprende a viver com o ditado: onde o diabo perdeu as botas, tem gente que esconde o que ele deixou. Fiquei remoendo tudo por semanas, até sonhei com a carroceria, com barulho de unha, com gente presa dentro do caminhão sem eu saber. E sabe o que me apavora até hoje? É que no dia da entrega, o capataz olhou para mim como quem escolhe, como quem mede o tipo de homem que você é. E talvez eu só tenha voltado inteiro porque calei a boca. Depois disso, nunca mais aceitei frete em estrada de terra onde eu não conheço a família inteira. Nunca mais lavei caminhão em rio e nunca mais passei perto daquela região. Mas até hoje, toda vez que encosto num posto para dormir e escuto alguém andando perto da traseira, eu levanto e confiro. Sempre. Porque o que ficou na minha cabeça não foi o que vi, foi o que eu levei sem saber. E pior, quantos antes de mim não viram nada e seguiram viagem? Se você também sentiu um calafrio ouvindo isso, compartilha. Vai que alguém já passou por aquela estrada e viu o que eu não vi.
Eu nunca fui muito de falar o que eu vejo nas estradas. A gente que roda por esse Brasilzão a vida toda aprende a guardar certas coisas para si. Só que depois que comecei a escutar uns relatos no canal de vocês, eu percebi que não sou o único. Tem coisa que a gente presencia que não dá para explicar, mas que marca. E essa aqui foi uma delas. Até hoje, quando passo por aquela região, eu diminuo a marcha sem nem perceber. Parece que o caminhão sente também. Isso foi em 2018, mais ou menos. Eu estava voltando vazio de uma entrega no norte de Minas, perto da divisa com Goiás. Era para eu ter pernoitado na cidade de Paracatu, mas teve um desencontro de horário com o pessoal da carga e acabou que liberaram mais cedo. Eu já conhecia a estrada e decidi adiantar o lado, mesmo sendo quase 9 da noite. A rota que eu ia pegar era uma estrada rural, dessas que corta o cerrado e passa no meio de mata de um lado e morro do outro, sem acostamento, sem iluminação. Só terra batida e bicho cruzando de vez em quando. Quem é da área conhece a tal da estrada do quilômetro 38, entre os povoados de São João das Águas e Curral Quebrado. Ali o celular já não pega, e se você tiver com problema no farol, meu amigo, nem tenta. Mas naquela noite meu caminhão estava reguladinho, tanque cheio, lanche feito. Eu só queria rodar mais umas horinhas e encostar perto da represa onde sempre durmo, lá para as 2 da manhã. Foi quando entrou naquela parte do trajeto que parece nunca acabar. Uns 17 quilômetros de mata fechada de um lado e um paredão de pedras do outro. A estrada ali é estreita e de noite tudo parece mais devagar. Comecei a sentir um negócio estranho, tipo uma inquietação sem motivo. Sabe quando o rádio tá tocando, mas você percebe que tá há uns 10 minutos em silêncio, só com o motor roncando e a cabeça viajando? Eu lembro direitinho. Comecei a sentir uma dorzinha chata no lado do pescoço e o retrovisor dava uns reflexos que me faziam olhar toda hora, até que eu vi. Lá na frente, a uns 150 metros, surgiu a silhueta de alguém andando de bicicleta. Devagar, bem devagar. Achei estranho por ser tão tarde da noite. Fui me aproximando, sem pressa. E aí reparei. Ele estava puxando um carrinho amarrado com corda na traseira. O carrinho parecia improvisado, de madeira, com rodinhas pequenas e um apoio alto atrás, tipo encosto. E dentro do carrinho tinha uma criança. Dava para ver pela silhueta contra os faróis. Sentada, imóvel, de costas para mim. O cabelo era preso num rabinho, o vestidinho claro ia até os joelhos, as perninhas dobradas certinho. Era uma garotinha, isso era certo. Na hora me deu um aperto no peito. O instinto da estrada falou mais alto. Aquilo estava errado. Ninguém em sã consciência anda de bicicleta com criança amarrada num carrinho torto, numa estrada sem iluminação, no meio do nada, quase meia-noite. Reduzi a velocidade. Não quis ultrapassar de cara. Fui atrás, quase em marcha lenta, e foi aí que o tempo começou a pesar. O homem pedalava numa cadência lenta, mas firme. Nunca olhava para trás, nunca hesitava. A menina nem se mexia. Ela não olhava para o lado, não mexia a cabeça, não mexia os braços. Parecia uma imagem congelada. Depois de uns 5, talvez 6 minutos atrás deles, o caminhão já andando em primeira, comecei a sentir um incômodo que ia além do medo. Era como se eu estivesse atrapalhando, como se eu estivesse presenciando algo que não era para ver. Tentei buzinar leve, só um bip curto, nada. O homem continuou no ritmo e a menina parada. Foi quando eles viraram para a direita, numa entrada de terra batida que subia em curva, indo na direção de uns morros baixos. Eu conhecia o caminho de nome. Um atalho que levava para umas chácaras abandonadas e uns antigos currais de pedra, mas ninguém usava aquilo de noite. Não tinha luz, não tinha casa, não tinha nada lá em cima. Eu encostei o caminhão, deixei só o pisca ligado e desci. Peguei minha lanterninha de bolso e fui andando atrás. O caminho subia devagar, com mato dos dois lados. Uns 200 metros adiante, vi um ponto de luz fraca.
Não era lanterna, não era poste. Era um fósforo aceso na mão do homem que iluminava um arranjo de flores secas aos pés de uma cruz pequena de madeira. E o carrinho estava ali, mas estava vazio. Aquilo me travou. Meu peito gelou como se tivesse molhado por dentro. A cena era silenciosa, quase bonita de um jeito mórbido. Um homem velho, ajoelhado diante de uma cruz, cercado por silêncio e terra seca. E o carrinho ali do lado, sem criança, sem nada. Cheguei devagar, com o coração batendo torto. O homem se virou e me olhou. Tinha uns 70, talvez 80 anos, rosto fino, barba por fazer, olhos fundos de cansaço. Não parecia assustado, parecia acostumado com a presença. Perguntei se estava tudo bem. Ele assentiu. Perguntei da menina. Ele franziu a testa. Que menina, moço? Expliquei o que vi. Falei que seguia ele havia um tempo e que tinha uma menininha no carrinho. Os olhos dele encheram d'água. Tirou o boné, apertou no peito e apontou para a cruz. Minha neta, Aranza, morreu aqui, no ano passado, num acidente com a mãe. A voz saiu embargada. Ele me contou que todo mês, no mesmo dia e horário, voltava para trazer flores. Que a menina adorava andar naquele carrinho pelo quintal do rancho, que ele não teve coragem de jogar fora e que às vezes, quando puxava o carrinho, sentia o peso certo, que o vento ficava mais calmo, que a luz da lua batia diferente. Parece que ela vai comigo, mesmo que ninguém veja. Fiquei parado, travado. Depois de uns minutos de silêncio, ele perguntou se eu podia levar ele de volta para casa. Já estava cansado demais para pedalar tudo de novo. Eu aceitei na hora. Ajeitamos a bicicleta no bagageiro do caminhão e ele subiu com dificuldade. Fiquei de olho pelo retrovisor umas 3 vezes, como se esperasse ver alguém entrando depois. Mas não tinha ninguém. O caminho de volta foi mudo. Só o ronco do motor, mas o silêncio parecia cheio. Quando chegamos na casinha dele, numa ruela de chão batido, ele me convidou para um café. Entrei mais por respeito. Senti que ele precisava disso. Na parede da sala, entre um retrato da Nossa Senhora e um calendário de 2015, tinha uma foto emoldurada. Uma menina, uns 4 anos, cabelo preso num rabinho, vestidinho claro, sorriso de canto. Na hora, meu estômago virou. Era ela. Não tinha como não ser. Mesmo sem ter visto o rosto na estrada, o corpo, o cabelo, o jeitinho de sentar, era a mesma presença. Ele me serviu café e falou mais da menina. Disse que o pai dela morreu antes de conhecer, que ela era criada pela mãe e ele fazia o papel de tudo, e que desde que ela se foi, nunca mais passou uma noite inteira dormindo. Tem dia que ouço o carrinho fazendo barulho no quintal, mas não tem vento, não tem bicho, só o som mesmo. Antes de ir embora, ele me deu um pacote de biscoito de polvilho, coisa de mineiro, e agradeceu. Agradeceu por eu ter enxergado. Desde esse dia, eu nunca mais viajei naquele horário. Nunca mais passei por aquele trecho sem lembrar do que vi. E, se você me perguntar, sim, eu vi uma criança naquele carrinho. E sim, eu acredito que ela ainda acompanha o avô, todo mês, na mesma estrada, no mesmo silêncio. Você teria coragem de descer do caminhão só porque viu uma criança que talvez nunca existiu? Se essa história tocou você, deixa seu comentário aqui. E se você também já viu algo na estrada que não soube explicar, agora é sua vez de contar. A gente está ouvindo.